Voltando ao assunto da implantodontia, então o fato da pessoa perder o dente, se avulsionou, certo? Então você falou que pode fazer a indicação do implante imediato, certo? Existe algum procedimento mais técnico ou qualquer implantodontista que fez um curso de atualização é capacitado, é habilitado de fazer esse procedimento ou é um procedimento assim mais cauteloso? Na verdade, todo procedimento em área anterior, ele vai exigir um conhecimento avançado ou complexo. Então, dizer que um dente da frente, por ser um dente único, é um procedimento simples, é um equívoco comum que traz consequências muito sérias, Então, a colocação de implante imediato é um procedimento que pode ser realizado, mas ele deve ser cercado de inúmeros cuidados. Por exemplo, eu não tenho que ter o comprometimento da tábua vestibular, eu não posso ter uma fratura do osso vestibular. Senão você partiria para o princípio, a reconstrução do tecido ósseo e aí sim a instalação depois o implante. Porque os riscos eles são muito grandes. Imagina um paciente com uma linha de sorriso alto, alta expectativa estética e de repente ele tem um dente muito mais longo que o vizinho. Não é? Isso é comum em casos de intervenções. Inclusive existe uma corrente hoje onde se sugere aguardar entre 4 e 8 semanas, que é a instalação precoce do implante. Então extrai o dente, aguarda-se entre 4 e 8 semanas, eu tenho já o fechamento inicial daquele tecido. É verdade que a gente tem uma perda óssea inicial que é compensada por meio de procedimentos regenerativos com a utilização dos biomateriais. Porque aquilo que nós falamos, o implante, ele obviamente requer uma técnica cirúrgica muito apurada, principalmente como você falou, Perfeito. A instalação desse implante, a estabilidade inicial, a estabilidade primária que nós falamos desse implante, a altura com que esse implante vai ser instalado. Porque é muito mais difícil depois você ter que remover esse implante do que recolocá-lo. Então eu falo o seguinte, que implante foi feito para ser instalado e não para ser explantado, porque os procedimentos depois são catastróficos. Muito mais complexos. Então, eu acredito que, por exemplo, um profissional que queira fazer um implante imediato, ele tem que ter um conceito, uma técnica, uma curva de aprendizagem muito grande. Por quê? O paciente tem aquela expectativa de que o dente vizinho tem que ser igual ao dente que você está propondo. E é muito difícil isso. Então, são poucos pacientes são poucos profissionais habilitados a fazer isso. É muito mais fácil você fazer a instalação de um implante, por exemplo, numa região que não tem estética. Aí sim, sem dúvida, você não precisa ter todos os cuidados que tem com relação, não precisa ser mais criterioso, vamos falar assim. E com relação à parte da prótese, existe alguma técnica, algum tipo de prótese mais avançado que as metalocerâmicas, alguma coisa assim? Hoje, nós temos as próteses livres de metal, não é? Então, aliás, é um outro aspecto da implantodontia que cresceu muito. É a possibilidade de você colocar próteses sem nenhum metal. Embora nós tenhamos algumas vezes a necessidade de colocar alguns links metálicos, sobretudo para os implantes de hexágono interno ou de conexão Morse, na verdade. Então, a zircônia, ela veio para beneficiar muito a prótese. Mas o interessante disso tudo é lembrar sempre que o implante bem colocado, que esteja numa posição ótima, como bem falado por você, Obrigado. Não tem, não dá diferença significativa se você fizer uma prótese com metal ou livre de metal. E isso os estudos mostram muito bem. Basta que eu tenha um implante cercado por osso e por gengiva. Então, agora tudo isso que você está falando, dificilmente você faria dentro do implante imediato ou não. Isso seria um procedimento posterior. Então, quando se faz a instalação do implante imediato com uma coroa provisória, essa coroa provisória pode ser encaixada nesse implante que você acabou de instalar? Eventualmente sim. Algumas vezes a gente consegue uma alta estabilidade primária, não é? E aí você consegue realizar uma prótese, uma coroa protética imediata, o que nós chamamos de provisionalização imediata. Não é? Esse provisório, evidentemente, ele tem que permitir que eu tenha o crescimento de tecido ao redor dele.
Então ele tem algumas características específicas, o que faz com que o procedimento, tanto de instalação de implante quanto a confecção da coroa, sejam críticos para obtenção de estética.